Meus irmãos queridos, abramos a palavra do nosso Deus, desta vez no Salmo 126. Passamos agora ao momento da proclamação da palavra do nosso Deus. Peço mais uma vez aqueles que querem e fiquem de pé. Salmo número 126. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Pois esta é a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Perfeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Fato, ó Deus, como se alteia o teu céu, ó Deus, a tua misericórdia, a tua fidelidade da mesma maneira. Louvado seja o Senhor. Constrangidos estamos diante da tua presença maravilhosa que é a luz, santa, justa, que se ira contra o pecado. Mas, ó Deus, ao penitente, concede perdão. Diante, ó Deus, desta bendita verdade, nós oramos agora para que tu aquietes o nosso coração. Este momento sublime do culto solene ao Senhor, a pregação da tua palavra. Fala do céu, Senhor, conosco. Não menos do que a tua voz fale conosco. Por favor, transforma-nos e corrige-nos, para que nossa conduta seja mais reta, semelhante a de teu bendito Filho. Ensina-nos, ó Deus, acerca do arrependimento. Restaura a nossa sorte, em nome de Jesus. E que se aqui, ó Deus, houver alguém que não tenha Cristo, essa pessoa seja então restaurada, regenerada pelo teu bendito Espírito que aplica a obra de Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Este é mais um salmo de romagem, mais um cântico de romagem, ou como temos aprendido, um cântico de ascensão. Salmo de número 26, não há aqui explicitado o autor dele, e nem mesmo sabemos exatamente quando ele foi escrito. Todavia, ainda veremos que há aí algumas pistas, que provavelmente nos mostram no momento que ele foi escrito. Este salmo, irmãos, é um salmo que nos fala da restauração que Deus operou no seu povo. Então perceba que o verso número 1 fala, usa o verbo no passado, no pretérito, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas também é um salmo que nos fala de algo que o Senhor ainda fará. Por isso o pedido, a súplica, no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. E aqui nós veremos como se dá esta obra de Deus no meio do povo. Algo que Ele fez, mas algo que Ele ainda não fez. Algo que Ele operou, mas algo que ainda precisamos clamar e pedir que Ele opere em nossa vida. Se nós pudéssemos reunir então uma frase no ensino desse texto, essa frase poderia ser que a restauração experimentada provoca alegria no presente e dá esperança para a restauração futura. Sim, Deus ele opera a restauração
restauração no meio do seu povo. Nós podemos experimentá-la, isso produz em nós alegria. A restauração experimentada provoca alegria no presente. Mas ela também nos dá esperança para a restauração que ainda não foi operada. A restauração futura. Em primeiro lugar, então, irmãos, volte os seus olhos para o verso 1. Quando aqui aprendemos a restauração experimentada que provoca alegria no meio do povo do Senhor, diz o verso número 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem somos. Perceba então a restauração aqui mencionada e operada no meio do povo do Senhor. A restauração iniciada, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui então, precisamos entender melhor o que é restaurar. Geralmente, o verbo restaurar é usado para, por exemplo, um prédio que está caindo aos pedaços ou com a sua estrutura, a sua aparência velha, necessitando de uma reforma. Então alguém diz que ali se faz uma restauração. Isso também é aplicado a esse verbo. Todavia não é tanto esse sentido, embora tenha a ver, não é tanto esse sentido que vemos aqui. A ideia é de fazer voltar do caminho que alguém está. Alguém está então num dado caminho. E Deus então opera a restauração, fazendo essa pessoa voltar-se desse caminho para outro sentido. É então uma mudança, e por isso tem a ver com restauração de fato, uma mudança. Quando o Senhor restaurou, quando o Senhor mudou, quando o Senhor fez o povo retornar de um caminho, a só ficamos com isso. Essa expressão, a sorte de Sião, ela também poderia ser traduzida de uma forma mais, digamos assim, literal, da seguinte forma. Quando o Senhor restaurou, quando o Senhor trouxe do cativeiro a Sião, e o verso continua, ficamos com quem sonha. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro a Sião, ficamos com quem sonha. E talvez você não perceba a relação, por que o tradutor traduz assim a sorte? Essa palavra, na verdade, no original ela não está aqui, mas ela nos ajuda assim a entender o texto. Por que o tradutor então colocou aqui essa palavra? E de fato, irmãos, tem a ver. Não é a melhor expressão, mas de fato tem a ver com o texto aqui. Ora, o Senhor Deus enviara o povo para o cativeiro. E ali era um local de sofrimento. Ali é um local de tratamento. E um local também em que o Senhor Deus, em que o povo do Senhor era impedido de cultuar a Ele. Você sabe, quando o povo estava em pecado, o Senhor Deus enviava os seus profetas, Ele os advertia, até o ponto então que, por exemplo, quando ele estava na iminência de levar o povo para a Babilônia, Deus disse a Jeremias, não ore, pare de orar por esse povo, porque eu já decidi enviá-lo para a Babilônia. Era quando o povo estava em pecado, entregue à idolatria. Então, o Senhor Deus enviava-os para lá. Eles estavam no caminho, um caminho que não era o caminho de retidão. Eles precisavam ser restaurados, tirados desse caminho. Então, o Senhor Deus enviava para o cativeiro. Mas não somente isso, irmãos. Vocês devem lembrar que havia um local específico em que o povo deveria cultuar. O culto era aceito em um lugar somente, no Antigo Testamento. O que isso nos ensina, então, é que quando o povo era enviado para o cativeiro, eles não podiam cultuar. O próprio Deus tirava deles o culto. Eles não tinham condição de cultuar. É óbvio, ali tinha a leitura da lei. Ali o povo buscava a Deus em oração, certamente. Mas o culto solene não acontecia. Isso era o cativeiro. Embora não haja consciência, irmãos, acerca de que cativeiro é que esse salmo nos fala, alguns vão dizer que é acerca do Egito, porque de fato antes da Babilônia o povo de Deus foi enviado para o Egito, depois voltou de lá. Outros vão dizer que é acerca do cativeiro na Babilônia. Mas em ambos, a verdade é que o povo, que o Senhor Deus operou neles, arrependimento. Em alguns houve arrependimento. Em outros, morreram
eles foram tirados à vida, alguns crentes, outros não, e outros foram realmente regenerados. Vocês lembram de Isaías? Quando dizia que o povo ia até ele, dizendo, chamando, com o nome do Senhor nos seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Alguns estavam, de fato, longe sem experimentar essa verdadeira obra. Então, Deus operou através do cativeiro o arrependimento naqueles que já tinham sido alcançados, a regeneração naqueles que nunca haviam sido alcançados. Deus fazia parte do povo. E Deus também disciplinou, inclusive, tirando a vida de uma boa parte deles. Olha, irmãos, este êxodo, este cativeiro, ele é bem representado no texto acerca do Senhor Jesus, lá em Lucas 9, peço que vocês abram. Lucas 9, 30. Ali está o Senhor no monte, onde ele se transfigura. E no verso 30 diz assim, o texto: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Essa palavra aqui, partida, ela também é melhor traduzida por êxodo. Então eles falavam do êxodo do Senhor Jesus, de quando ele iria sair de Jerusalém e ali ir para um cativeiro, onde o Senhor iria ser disciplinado sem ter tido pecado, e onde o Senhor também iria se afastar do templo, porque o templo estava em Jerusalém, e ele iria se afastar da presença do Senhor, porque o próprio Deus o abandonara. Ele saiu, ele foi para o êxodo, ele foi para o cativeiro. Seja o cativeiro do Egito, seja o cativeiro da Babilônia, nos aponta para Cristo. Ele, em nosso lugar, foi para longe, ser disciplinado e afastado da presença do Senhor. Essa, então, é a doutrina do arrependimento, de quando o Senhor Deus opera no meio do seu povo, um retorno que aponta para a obra do Senhor Jesus. Ela é representada também na Confissão de Fé, no capítulo de número 15, onde ali aprendemos do arrependimento que Deus opera no meio do seu povo. E ali, irmãos, vimos na última ocasião, no último sermão, que o capítulo 14 é da fé salvadora, mas o capítulo do arrependimento, que é uma doutrina também que está ligada à doutrina da fé, é o capítulo 13 do arrependimento para a vida. E diz que o arrependimento, na seção número 1, para a vida, é uma graça evangélica. Então, semelhante à fé, o arrependimento é algo operado pelo Senhor. Nós não produzimos o arrependimento, não com as nossas forças, mas é uma graça evangélica. Diz na seção 1 ainda, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo o ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. E na seção de número 2, nos fala que isso envolve a Trindade, envolve Cristo, envolve Deus. Depois você pode ler em casa a seção 2 e a seção 3. A seção 5 também nos mostra acerca disso. A Trindade restaura. A Trindade opera a libertação do cativeiro. Isso está também lá no texto de Colossenses 2. Colossenses 2, verso 15 e verso 16. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs,
ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na verdade, irmãos, o verso 13 do capítulo 1 é que nos fala acerca desse ensino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Aqui vemos, embora o Espírito não seja mencionado, ele está envolvido nessa obra. O Pai, quem nos libertou? O Pai, não o Filho. O Pai nos libertou do império das trevas. O Pai nos tirou deste cativeiro e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é o Espírito que nos dá a ciência e aplica em nosso coração para que isso seja claro, não seja uma mera informação em nosso coração, vai ser experimentado e provado por nós. O arrependimento, na verdade, é uma graça operada pela Trindade. Toda ela opera nesta obra. E isto envolve tanto perceber a ira do pecado, assim como falamos acerca da fé. Envolve tanto a perceber a ira de Deus contra o pecado, quanto a própria impureza em nós. Ainda na seção 5, irmãos, também podemos ver algo importante. Na seção 5 do capítulo 15 diz: os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então, perceba, quando o Senhor ele restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor fez a Sião retornar do cativeiro, isso nos lembra a obra que Deus opera, tirando o seu povo de um caminho de pecado e fazendo-os retornar. Quando o Senhor então opera isso nos lembra a obra do arrependimento. E isso nos lembra também que ela deve ser uma obra particular. O arrependimento, ele deve ser particular. Não apenas dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas o próprio texto da confissão, obviamente, pautado na Escritura, nos diz que isso deve ser particular. Você deve lembrar de cada pecado. É interessante que quando nós ofendemos alguém, nós não lembramos tanto do mal que nós fizemos. Mas quem sofre, lembra com mais facilidade, não é verdade? Por vezes, isso é porque fica o rancor, né? Isso também é um pecado. Mas por outro lado, é porque sofreu na pele. Por isso lembra com mais facilidade. E quando nós não nos colocamos no lugar de Deus, por assim dizer, e com temor usa essa expressão, no sentido de que enxergar que Ele, o Deus da glória, foi ofendido por nós, que somos suas criaturas, nós então não percebemos a gravidade do nosso pecado. E é por isso que é tão fácil dizer: perdoa todos os meus pecados. Mas quando nós refletimos, então nós podemos perceber que cada pecado faz com o Senhor Deus. Não somente a quebra de um mandamento, não somente um pecado da quebra de um mandamento, mas os pecados em um mandamento e os demais mandamentos também quebrados. Devemos mencionar de forma particular. Dessa forma, então, irmãos, percebemos que essa restauração envolve dois movimentos: um voltar-se para Deus e um sair do caminho de pecado. São duas coisas que acontecem simultaneamente. Quando alguém se arrepende, ela não somente sai do caminho do pecado, mas ela também se volta para Deus. E não diante de todo esse ensino que vimos aqui, temos muitas aplicações. Muitas aplicações. Em primeiro lugar, quando o Senhor Deus, Ele nos envia essa pandemia, há momentos em que toda igreja entra numa transmissão comunitária, né? E algumas igrejas experimentaram isso de fato, em que abrir a igreja para o culto implicaria em ter 1, 2 pessoas, 3, 4 pessoas, e todo o restante contaminado não poderia estar lá. Isso então mostra como o Senhor Deus tirou o povo de outro lado e pediu à igreja
de cultuar. Isso nos lembra aquilo que aconteceu no cativeiro. Você deve estar lembrado, acabamos de ver isso, que no cativeiro o Senhor Deus enviou o povo para lá, porque eles estavam em pecado, então eles eram tratados dos seus pecados, mas também eles eram impedidos de cultuar, porque ali não havia o tempo. Quando Deus tira o culto do seu povo, Ele nos está enviando para o cativeiro. Ele nos está tratando. Como você lidou com o último cativeiro que o Senhor Deus enviou para nós? O culto fez falta para você quando você, de fato, não pôde estar no culto? Quando o povo ali na Babilônia clamava, sentindo falta do culto, isso aconteceu contigo? Você foi tratado de fato, você foi restaurado diante deste cativeiro? Você procurou refletir aqueles pecados que você estava incorrendo? E então era o motivo pelo qual Deus estava ali enviando para o cativeiro. Deus estava impedido de cultuar, impedido de aparecer diante da santa presença dele, porque você relaxou demais em dar os pecados. Você refletiu sobre isso? Quais aprendizados você tirou deste momento? Ou foi mais um momento, como a grande maioria do mundo, em que você simplesmente teve que ficar em casa, infelizmente não podia estar no culto porque Deus estava te impedindo, mas isso não fez um efeito de restauração na sua vida? Olha, irmãos, quando Deus age pela sua providência, nós não podemos fechar os nossos olhos. Você tem experimentado arrependimento? Perceba, nós vimos que quando Deus enviou o povo para o cativeiro, alguns tinham sido alcançados, mas estavam em pecados. Lemos na liturgia que alguns inclusive entregaram seus filhos para ídolos. Imagine você pegar o seu próprio filhinho e entregar para ser morto e sacrificado na sua frente para o ídolo. Foi isso que aconteceu. Tal era o pecado do povo. E Deus então restaurou. Olha, irmãos, aqueles que já tinham sido alcançados experimentaram arrependimento. O arrependimento, então, embora o título desse capítulo, o arrependimento para a vida, lembre-nos do arrependimento experimentado no início da carreira cristã, ele não é algo pontual, ele não é algo que acontece apenas no momento em que conhecemos a Cristo. E como nós podemos então relaxar acerca disso? E não vivê-lo diariamente? Como está a sua vida de arrependimento diário? Você tem diariamente orado e vasculhado seu coração, examinado seu coração? Ao vir ao culto antes, você tem examinado seu coração para se arrepender e ser restaurado? Perceba como essa doutrina ela é rica e valiosa para nós. E como nós temos negligenciado. Perceba também o ensino acerca da sorte. Eu disse que uma melhor tradução seria quando o Senhor fez retornar do cativeiro a Sião, ficamos como quem sonha. Mas o texto nos traz aqui a tradução de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quer dizer então que existe sorte? E a resposta é: depende. Em que sentido você usa a palavra sorte? Se você usa a palavra sorte no sentido de que uma força age na vida, uma força impessoal,
o acaso age, então não existe sorte. Mas se você usa sorte no sentido de que há um Deus pessoal, e melhor dizendo, um Deus da aliança, lembre, veja aqui o verso 1, quando Yahvé restaurou a sorte de Sião. Se você usa a sorte no sentido de que aquilo que te acontece na providência vem de Yahvé, vem do Senhor, é providência dele, então isso é sorte. Isso acontece, isso é verdade, isso existe. Veja então como os ímpios, eles excluem e tentam excluir, melhor dizendo, a ação pessoal de Deus na providência. Qual era a sorte de Sião aqui? Qual era a providência de Deus para Sião? Era o cativeiro. Era um lugar de sofrimento, de tristeza, um lugar de tratamento, um lugar de afastamento do culto, ou disciplina. Essa era a sorte. E perceba que o texto diz que o Senhor restaurou essa sorte. O Senhor os tirou deste lugar de sofrimento, de tratamento, de violência. Ali havia homens perversos maltratando o povo. Pelo mandado do próprio Deus, pela providência dele, para que eles se arrependessem. Deus o restaurou daquele momento, daquele lugar mau, perverso. Deus os tirou da distância que havia do culto. Deus os restaurou. Perceba, irmãos, esta é a obra do arrependimento, da restauração. E aqui há então o efeito disso. Aquilo que é provocado quando vem o arrependimento. No verso 1 até o verso número 3 nos mostra. Ficamos como quem sonha. Aqui está a primeira obra, a primeira consequência do maravilhamento. O que de melhor, a ideia é, o que de melhor podia acontecer. Nós ainda não conseguimos acreditar que é isso que aconteceu conosco. Isso é o que acontece então aqui no coração do povo. Está retratado. Ficamos como quem sonha. Como você ficou quando você descobriu que você estava esperando um bebê? Você ficou como quem sonha. Quando você percebeu que então Deus estava te agraciando com um cônjuge, melhor, uma pessoa que iria ser o seu cônjuge, e era uma pessoa abençoada por Deus, você ficou como quem sonha. Quando você conseguiu aquele emprego e que parecia ser difícil, você ficou como quem sonha. Mas, irmãos, tudo isso é muito pequeno diante do maravilhamento desta obra de arrependimento. O povo estava longe do Senhor. O povo já estava não percebendo a presença de Deus a tal ponto de cometerem pecados tão crassos, tão grandes, e entregar seus filhos a ídolos. O coração deles estava endurecido. Eles mal conseguiam se dirigir de forma sincera ao Senhor. E então o Senhor os tirou deste momento, deste caminho. O Senhor os restaurou. O Senhor os fez ficar como quem sonha, maravilhados. O coração deles não estava mais endurecido. Eles conseguiam perceber Deus no culto. Eles conseguiam orar e buscar o Senhor, e então percebiam a presença do Senhor. Eles se arrependiam dos seus pecados. Eles viam a maldade do pecado. Aquilo que era mais importante para eles era a presença de Deus. E isso eles tinham. Eles ficaram maravilhados. Ficaram com atenção. Perceba, nós ouvimos muito acerca do sonho no meio pentecostal. Muitas pessoas são ávidas, por sonhos, então a todo tempo elas estão atrás de sonhos e interpretações de sonhos, como se Deus ainda falasse hoje por meio de sonhos. E quando elas experimentam esses sonhos, elas ficam eufóricas. Mas o que muda na vida delas? Praticamente nada.
Não é um sonho como aqui vemos. Ficamos com quem sonha. Elas não ficam, então, tendo sido operada a restauração, o arrependimento na vida delas. Elas não ficam maravilhadas desta maneira. É um sonho, por assim dizer, ilusório. Tão diferente desse maravilhamento. Mas em segundo lugar, a consequência dessa obra é a alegria. Veja no verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Alegria. Olha, irmãos. É interessante, né? Porque esse salmo fala do arrependimento, do lamento, da tristeza por causa do pecado. Mas o crente é alguém alegre, ou deve viver alegre. Embora em diversos momentos, em vários momentos, nós vemos o próprio salmo, o salmista mostrando ali a tristeza do coração. Mas o crente experimenta a alegria, ou deveria experimentar alegria. Porque, diante de tudo aquilo que pode lhe acontecer, ele tem aquilo que é de mais valoroso: a presença do Senhor da aliança. Como você tem vivido? Você tem se alegrado? Você está alegre? Perceba, eu não estou perguntando se você está com o coração ferido por causa de algum evento triste da sua vida. Eu pergunto se você está alegre. Ora, meus irmãos, por vezes há cristãos, né, que por vida o semblante dele é triste. É sempre aquela pessoa com um semblante descaído. Será se Deus só opera tribulação no meio do seu corpo? Será se só há tristeza na vida do seu corpo? Se não há motivo então para nos alegrarmos, sim, nesta vida que ainda há pecado e aflições, como Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas há cristãos que pensam que, afinal de contas, né, a vida eterna ainda será consumada, então devemos aqui viver tristes, abatidos, por todo o caminho, toda a caminhada. Não. Diz o texto que quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor operou o arrependimento, ficamos com quem sonha. Porque esse arrependimento de fato foi experimentado no coração. Não é algo ilusório, utópico, mas de fato foi experimentado. E o efeito então vem, é a alegria. É bem verdade, irmãos, que há momentos específicos da vida em que experimentamos profunda tristeza. Entes queridos falecem. Algumas experiências amargosas nos vêm, isso nos marca. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então perceba, há lugar sim para o lamento e a tristeza, a reflexão. Mas lembre-se, ainda que você esteja nesse momento, ainda que algo de difícil tenha lhe acontecido e pesa sobre os seus ombros e oprime o seu coração, crente, não se esqueça: Deus lhe restaurou. Você é alguém alcançado por esse arrependimento maravilhoso. Lembre, essa obra é algo operado pela Trindade, não pelo seu próprio braço. Você nunca poderia ter se arrependido do seu pecado. Era o inferno e então era o destino final da sua alma. E Deus restaurou a sua sorte, restaurou a sua vida. Se alegre. Ainda que em momentos difíceis, seja alegre. Isso não implica em sempre estarmos com um sorriso, irmãos, nos lábios,
Talvez isso não é possível. Mas estamos contentes com aquilo que Deus, nosso Senhor, tem feito. Esta é a segunda consequência. Esta é a segunda consequência. Mas a terceira é o culto ao Senhor. Verso 3, verso 2 ainda nos diz: a nossa língua se encheu de júbilo. Então aqui esse júbilo, ele nos lembra o louvor que nós devemos entoar ao Senhor. E não somente através de cânticos, não somente entoar cântico ao Senhor, mas o louvor que deve estar em nosso coração quando ouvimos a palavra, quando oramos ao Senhor. O culto a Ele. Essa é uma consequência do arrependimento. Ora, irmão, se antes o pecado, que é como que uma parede que nos separa de Deus, nos impede de enxergar a sua face de graça, de santidade, de bondade, isso tudo nos afasta. O pecado nos afasta da presença do Senhor. Mas quando então experimentamos o arrependimento, o que nos resta? Quando então não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Quando então você não precisa mais temer nada. Porque aquele Deus, que é exatamente aquele que irá operar a ira sobre a sua vida, agora é seu amigo, seu Pai. O que você deve fazer para Ele? Qual é o desejo que deve estar em seu coração? Se não cultuá-lo, se não amar o culto. Sim, ainda percebendo os pecados, ainda iremos falar sobre isso na segunda parte. Mas, sinceramente, temos sido alcançados por essa obra de arrependimento. Se você foi, meu irmão ou minha irmã, operado e alcançado por essa, se você foi alcançado por essa obra de arrependimento, então você deve cultuar a Ele. Você deve ter o desejo e a disposição de cultuá-lo. Lembre do que fez Moisés e as mulheres depois dele. Depois que o Senhor Deus operou grande obra das ondas através ali do Mar Vermelho, eles louvaram, está lá em Êxodo 15. Eles cultuaram ao Senhor. Quando você estiver numa situação difícil, não fique em casa. Quando você estiver sem forças para cultuar o Senhor Deus, não fique em casa. Venha. Porque Ele operou restauração na sua vida. Ele é digno do culto a Ele. Louve. E aqui Ele operará em seu coração e irá o transformar. Mas em quarto lugar, não apenas aqui vemos o maravilhamento, não apenas a alegria, não apenas o culto, mas o reconhecimento. Isso é por duas partes. Um reconhecimento da parte dos ímpios e um reconhecimento da parte do povo de Deus. Perceba, diz o texto que então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os ímpios reconheciam isso. As nações, os gentios que estavam fora da aliança, olhavam para o povo e diziam: olha, grandes coisas, sem conhecer a Deus, sem saber quem era o Deus da aliança de fato. Eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso nos lembra, irmãos, da igreja primitiva. Nós vimos no último domingo que eles caíram na graça do povo, a admiração, o temor a Deus no coração. Mas não apenas o reconhecimento dos ímpios, um reconhecimento também da parte do próprio povo de Deus é uma consequência. Veja depois, no verso de número 2 diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aliás, o verso número 3 diz: com efeito, grandes coisas o Senhor fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então no verso 3 é como se ele dissesse: de fato, ele ouve o testemunho dos ímpios e reflete e diz:
de fato, grandes coisas o Senhor tem feito. O próprio povo reconhece. E aqui nós temos algumas aplicações. Você consegue ser grato a Deus pelo que Ele já fez em sua vida? Você conhece e reconhecer, você consegue reconhecer a obra de Deus na sua vida? Ou você é um crente que sempre vive se cobrando? E eu digo isso aqui, irmãos, com muito cuidado, tá? Não é que nós devemos então relaxar na obediência ao Senhor Deus. Não é que Deus não cobra de nós que obedeçamos os seus mandamentos à risca. Mas perceba, você é sempre um crente que vive se cobrando e vive para baixo, sem perceber e ser grato por aquilo que Deus já fez em sua vida. Olhe para trás. Quem era você? Ainda que você tenha sido criado nos caminhos, numa família cristã, você era um ímpio, até que Deus então te alcançou. Olha o que Deus já fez. Reconheça a graça. Afinal de contas, o arrependimento não é algo operado por nós. E se não é operado pelo nosso braço, nós devemos reconhecer isso. Não é soberba você dizer: Deus, eu sou outra pessoa, eu sou mais santo. Não é soberba se você diz isso com sinceridade, reconhecendo a obra de Deus na sua vida. Mas eu te pergunto, você também consegue reconhecer a obra de Deus na vida do seu irmão? Perceba, olha para o texto mais uma vez. Com efeito, grandes coisas é do Senhor por nós. Não apenas ele diz. Claro que quando ele diz nós, isso inclui a si mesmo. Mas não apenas a si mesmo. Com efeito, as grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Isso inclui também o outro. Irmãos, por muitas vezes nós somos vítimas uns com os outros. E nós não conseguimos olhar a via, a caminhada do nosso irmão e perceber e olhar para trás, perceber a obra que Deus já operou na vida dele. Por muitas vezes nós apenas percebemos o pecado. Sim, nós devemos perceber. Mas nós devemos também louvar a Deus por aquilo que Deus já tem operado na vida do nosso irmão. Isso muitas vezes nos falta. Perceba, aqui está essa restauração experimentada no presente e que produz alegria. Essa alegria ela é ampla. Essa alegria então mostra o maravilhamento, a própria alegria e contentamento, mostra o culto, mostra o reconhecimento dos ímpios e do povo de Deus. Mas o texto não para aqui. Continuando o verso número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as tormentas que não entendem. E talvez então alguém não entenda. Ora, como então o povo experimentou uma restauração, mas agora está pedindo que Deus restaure? Afinal de contas, experimentou ou não experimentou? Será que de fato essa restauração ela é verdadeira? Por que então pedir? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Será incompleta? Essa restauração que é operada pela Trindade, ela é incompleta? Ela é ineficaz? Olha, irmãos, aqui não há uma confusão. Pelo contrário. Aqui, esse texto nos ensina que a salvação ela se perde, então alguém dorme, salvo, acorda, não salvo, ele tem que correr atrás, tudo de novo, pela sua salvação. Não é isso que o texto nos ensina. Mas esse texto nos lembra da luta do apóstolo Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O salmista, então, juntamente com o povo, porque ele fala aqui em nome do povo, a nossa sorte, o salmista então olha para a obra da restauração experimentada.
que produz sim verdadeira alegria, maravilhamento, culto, reconhecimento. Ele olha para essa obra que já foi experimentada, mas ele olha também que ainda há pecado, ainda há ingratidão, ainda há um prazer experimentado no pecado. Ainda os olhos crescem quando vê a oportunidade de desobedecer o Senhor. Sim, se você acha que isso não acontece com você, você precisa se arrepender. Sim, quando você peca todas as vezes, você tem prazer em desobedecer ao Senhor. Você percebe a oportunidade de se louvar, de se colocar no lugar de Deus, de se apartar dele. Olha, irmão, nós precisamos ainda de restauração. Nós precisamos ainda de arrependimento. E é por isso então que não somente esta é a oração do povo, aqui no verso do Salmo 126, mas essa deve ser a sua oração também, a minha oração também. Restaura, Senhor. Não é uma oração hipócrita, não é uma oração de fingimento, como se Deus ainda não operasse algo em nossa vida. Perceba, as duas coisas estão aqui e não há confusão. É um desejo de se parecer com Cristo de forma perfeita, de ser como Ele, de obedecer à palavra de Deus à risca, de amá-lo completamente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Olha, irmãos, é esse desejo que está no seu coração. Quando você consegue obedecer a palavra de Deus em algum momento, em momentos, você descansa nisso. Por vezes descansamos, na verdade. Por vezes relaxamos como se a obra da restauração já foi operada completamente. Mas ainda há o que ser operado. Ainda há arrependimento, irmãos. E o salmista então usa aqui algumas figuras. A primeira delas, as torrentes do Negueb. As torrentes no Negueb era um momento ali então que quando o povo... o Negueb era um deserto, já falamos sobre isso aqui em dada ocasião, era um deserto em que nada ali nascia. Mas há uma época do ano em que começa a se formar nuvens. Então as pessoas ali da região já sabem que vai vir grande chuva. Mas quem visita a região não sabe. Conhece pelo deserto. Tem esse nome, deserto do Negueb. Então, há muitos turistas que vão ver esse momento. Começa a se formar nuvens e elas vão aumentando e aumentando. E começa então a cair um pouco de chuva. Parece que vai ser uma chuva passageira. Mas ela vai aumentando e aumentando. Até ao ponto então de que, uma vez que é um lugar alto, essa chuva ela começa lá no alto, e então lá embaixo, que é o deserto, essa água vem com uma enxurrada. E então, após essas águas, começam a nascer flores lindas. É um lugar seco, de praticamente nenhuma fertilidade. Mas então o Senhor Deus transformou um lugar de águas caudalosas e fértil. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Mais uma vez, perceba o salmista aqui nos ensinando a meditar. Mais uma vez, perceba que o salmista ele não perde tempo diante da operação da obra da providência de Deus. Por muitas vezes nós não vivemos bem os minutos da vida e não aprendemos com aquilo que Deus faz. O salmista ora. Lembre, nós vimos o Salmo 125 que fala do Monte Sião na última ocasião. O salmista olha para o monte e diz que ele confia no Senhor. Sou como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Mas agora ele lembra das correntes do Negueb e também ali ele medita.
E isso o ensina. Ele lembra o quão seco é aquele lugar. Porém, que não nasce nada, nem capim, é infértil. Mas ele sabe que depois que a água vem, aquilo ali é mudado. E então ele olha para aquilo e diz: restaura assim a nossa sorte. Mas não um pouco, não uma restauração limitada. Restaura como as torrentes do Negev. Aquilo que é seco faz que seja encharcado. Aquilo que é infértil faz que seja então frutificado. Olha, irmãos, por vezes nosso coração é seco. Por vezes nós viemos ao culto. Nós ouvimos a palavra, nós cantamos, nós ouvimos a pregação. Mas o nosso coração permanece seco. Nós voltamos para casa e pouco nos afetou o culto. Como então isso nos ensina, irmãos, que devemos nos preparar melhor? Essa oração ela deve estar no dia de sábado. Você e eu devemos fazê-la. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Restaura. O meu coração está endurecido. O meu coração está seco. São poucos os frutos que eu tenho dado para o Senhor. Está quase infrutífero. Restaura, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Mas a segunda e última ilustração aqui é da agricultura. Os que com lágrimas semeiam com júbilo cefarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso nos lembra, irmãos, que ser fiel ao Senhor, ao que Javé nos manda, não é uma mágica. Envolve trabalho. Por vezes os crentes se perguntam: por que eu não experimento mais o Senhor? Por que a minha vida ela se mantém da mesma maneira? Porque não é uma mágica a santificação. Perceba, olhe mais uma vez para o texto. Os que com lágrimas semeiam, isso nos lembra da agricultura. Isso nos lembra do trabalho daquele homem do campo, que ele tem que acordar cedo e pegar aquelas sementes. Ele tem que antes trabalhar a terra. Afinal de contas, se ele apenas jogar a semente, não irá nascer. Ele tem que investir em trabalho, jogar as sementes e depois esperar vir as chuvas. A santificação ela é uma consequência de um trabalho. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a trabalhar para sermos mais santos. Isso não é salvação pelas obras. Isso é um trabalho confiado naquele que faz chover. Se você abandonar os meios de graça, se você for desleixado com a leitura, com a oração, com o culto, o seu coração irá ser seco e ser infrutífero. Você terá poucos frutos. Você experimentará pouco do Senhor. Isso envolve não somente os adultos. Isso envolve também as crianças que já têm uma certa percepção e já devem saber orar, ser ensinadas pelos seus pais. Isso envolve trabalho, irmãos. Por vezes nós não estamos dispostos a isso. Deus nos salvou, nos restaurou, mas nós estamos pouco dispostos a nos santificar. Mas uma vez que nós então obedecemos, vem o resultado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Lembre-se de momentos em que o seu coração ficou seco, duro, e que o Espírito Santo incomodou o seu coração, e que você não aguentou mais continuar daquele jeito, que você orou ao Senhor, e você disse: eu vou me doar mais à palavra, eu quero buscar mais o Senhor. Você lembra como isso deu resultado? Como você voltou com frutos? Quem sai andando e chorando
Por vezes nós devemos implorar e chorar, enquanto semeamos, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ora, irmãos, como nós devemos valorizar essa hora do arrependimento? Não descanse com aquilo que você já obteve pela graça do Senhor como cristão. Busque arrependimento naquele que é para quem o cativeiro aponta, o Senhor Jesus. Aquele que experimentou a ausência completa da presença do Senhor. Aquele que encarnou e se tornou tal como eu e você, um pecador, não sendo pecador, mas a semelhança dos pecadores. Tal foi a humilhação dele. Aquele que tomou a forma de um homem para nos mostrar o quão palpável pela graça é o arrependimento, o quanto podemos experimentá-lo, o quanto ele não está longe. Ele não encarnou na forma humana, para que eu e você não apenas já tenhamos experimentado a hora da restauração do arrependimento, mas que ainda busquemos a restauração final, a restauração do dia seguinte, o arrependimento do dia seguinte, até que chegue o dia do Senhor, a volta dele. Que Ele nos abençoe. Amém.